Para isso, para entendermos melhor como está e como fica essa situação daqui para frente, nós acionamos o Luiz Carlos Argolo, o doutor Argolo, ele que é presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos. Doutor, muito boa tarde ao senhor, viu? Obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes em um momento tão importante para essas pessoas todas que dependem desses serviços vitais, primordiais, que são oferecidos pelo INSS. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de iniciar minha fala dizendo que, deixar claro que nós não estamos em nenhum movimento paredista nem corporativista. Nós, médicos peritos federais, que somos médicos de origem, que cuidamos da vida, não podemos aceitar que as agências do INSS, das quais prestamos atendimento, se modifiquem no difusor de Covid, ou seja, aos segurados de alto risco, idosos, comórbidos de várias doenças, e aquilo se torne um nicho de disseminação. Se não, vejamos, tivemos agora, semana passada, a posse do novo ministro do STF, Luiz Fux, onde o mesmo está convalescendo da Covid e já disseminou para 6 outras autoridades. Ora, na mais alta corte, super seleto as pessoas, com todo o cuidado do mundo. Agora vocês imaginem nas agências da Previdência... E estamos com um contato ruim aqui. Faz parte, é só retomar, o assunto é importante, é a perícia médica, principalmente, que está em debate. E já deu para perceber, pelo início da fala do Dr. Argolo, que os médicos estão receosos. E são pessoas que, obviamente, entendem do que estão falando. Eles precisam, pelo que eu entendi até agora, de uma segurança maior para retomar as suas atividades. Enquanto isso, o que a gente tem visto é um drama muito grande por parte de cidadãos que têm procurado atendimento nas agências do INSS e, infelizmente, não têm encontrado. Eu vi, por exemplo, o caso de uma senhora grávida, já de 7 meses, que precisa ser afastada do emprego e que não conseguiu até agora o afastamento exatamente pelo excesso de serviço que está represado no INSS. Bom, retomamos o contato com o doutor Argolo e o senhor ia dizendo que, eu entendi pelo menos assim, doutor, que os médicos estão receosos, né, em retomar as atividades. Isso. Na verdade, Joel, me permita, claro, nós não podemos levar a população, sabedores que somos, ao risco de um confinamento num difusor de Covid e podendo até chegar à morte das pessoas. Nós estamos vendo agências, aí mesmo em São Paulo, mas é isso em todo o Brasil, tem agências sem consultório. Ora, ao longo da Covid, o que você mais ouviu falar foi: lave as mãos, use máscara e use álcool gel. Mas como é possível, ainda hoje, no Brasil, você ter dito consultório sem pia, sem água fluente, sem sistema de ar-condicionado? Às vezes, nem existem ar-condicionado, fora a adequação, a sanitização que precisa ser feita, a certificação da pureza desse ar. Quando se fala outra coisa, distanciamento social, como é possível você ter consultórios desprovidos de qualquer coisa com espaços de 7 metros? É tão minúsculo que eles botaram pia no corredor. Olha que loucura. Você oferecer como equipamento de proteção individual máscaras, gorros, capote, que na verdade são aventais, e luvas, tudo de origem desconhecida, não anunciando o fabricante, data de fabricação, nem a sua validade. Ou seja, o próprio secretário de Previdência e Trabalho desconhece que existe uma coisa chamada CA, que chama-se Certificado de Aprovação
para todo equipamento de proteção, quer seja individual e coletivo, e principalmente em artigos importados. Quem chancela isso é exatamente a Secretaria do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho. Eles fizeram adulteração de documentos, eles adulteraram o regramento do Ministério da Saúde, da Anvisa e a própria resolução do INSS para poder propiciar a abertura de maior número de agências e depois simularam uma visita política, eu só posso entender assim, onde o secretário de Previdência e Trabalho apontou no checklist como se fosse uma lista de supermercado. Ou seja, é uma situação que o Brasil precisa tomar conhecimento, porque esse afogadilho nós entendemos, compreendemos e conhecemos a carência e a necessidade das pessoas que procuram as agências da Previdência. Mas eu quero deixar aqui claro que estão fazendo 6 meses que nós estamos no trabalho remoto, nós atendemos já mais de 3 milhões de tarefas remotamente. A maioria delas, quase que 2 milhões e 400 mil de conformação de atestado. Quem são? Que é isso? São as pessoas que requerem o auxílio-doença e se afastam simplesmente por apresentar um atestado que está em conformidade. A perícia analisa esse atestado e o Estado, o INSS, o governo, o que é que faz? O governo antecipa um salário mínimo, ou seja, a pessoa não está desprovida pela perícia. A pessoa está recebendo, sim, alguma coisa. Naturalmente, que tem vários segurados, e não devem ser poucos, que por conta de dados cadastrais, ele ficou pendente do pagamento, e não da perícia. Então, ele tem que voltar na agência... Porque a perícia... O senhor está querendo dizer que a perícia continua sendo feita, só que de forma virtual. Não é perícia. Não é teleperícia, não é perícia virtual, não. Nós analisamos o dito conformação de atestado. O segurado apresenta um atestado para fins de concessão de benefício, a perícia avalia a veracidade, a conformação das informações, atesta, e em o segurado, tendo o seu cadastro efetivo e as regras junto ao INSS, o INSS antecipa para ele um salário mínimo. Tá. Agora, e o cidadão que precisa de um afastamento imediato, né? Em um caso grave, por exemplo, uma senhora que já tem um estágio de gravidez avançado, está com dores e precisa se afastar. Ela precisaria passar por uma perícia. Se não há essa perícia hoje, o simples fato dela fazer o agendamento já deixa respaldada? Já deixa respaldada, sim, da mesma forma que eu acabei de lhe anunciar, pela conformação de atestado. Tá, é importante deixar isso muito claro. E eu estou percebendo que dificilmente vocês voltarão, ou os médicos voltarão às atividades presenciais, a menos que todas essas normas que o senhor pontuou muito bem sejam cumpridas. E são normas que não devem ser colocadas em prática em um curto espaço de tempo, não, doutor? Não, Joel, é fácil, é uma decisão política de correção de rumo. Ou seja, nós estávamos analisando tudo em perfeita ordem com o governo até a sexta-feira passada, quando foi contabilizadas todas as vistorias que foram realizadas pela Perícia Médica Federal nos dias 8 e 9 de setembro, terça e quarta-feira da semana próxima passada. E na quinta-feira a subsecretaria passou para a esfera dela, do governo, e nós fomos para uma grande videoconferência, onde nós tomamos um susto com o resultado compilado, feito no governo, e dissemos, não tem condições de fechar. E a nossa recomendação é que o governo nem sequer abram as agências da Previdência. Suicídio, você vai levar a estímulo aos segurados da Previdência a achar que vão ter um atendimento imediato e não vão ter,
não só da perícia, como do próprio servidor administrativo. O número de servidores administrativos que estão afastados, ou porque tem mais de 60 anos, grupo de risco, ou porque tem comorbidades, outras doenças, ou porque tem filho em idade escolar, é tão grande quanto de perito. Sei. E disse, nós avisamos, olha, essas agências têm que serem revisitadas. Vocês adequam as agências dos itens, os mais variados, inclusive até chegamos a flexibilizar alguns itens que não sejam comum a todos os segurados. Agora, vitais à vida, itens vitais não podem ser preteridos. Eles não podem fazer isso com a população. Isso é uma irresponsabilidade. Nós não podemos fechar os olhos, mandar um servidor administrativo fazer um checklist, apontar como uma lista de supermercado e dizer que as agências, 100 e poucas agências, foram vistoriadas. Elas não foram vistoriadas porque ela não tem técnico. Os técnicos apropriados é a própria Perícia Médica Federal. Nós vistoriamos todas, se for o caso, revisitando. E voltamos imediatamente após a nova vistoria. Doutor Argolo, até resolver esse problema, ou seja, até que se tenha segurança por parte de vocês para voltar com o atendimento presencial, qual a proposta de vocês, né? O que foi proposto ao governo para dar continuidade ao serviço, atender o cidadão e, ao mesmo tempo, preservar os médicos que hoje não têm segurança para retomar o serviço presencial? Na verdade, Joel, eu reitero, a preservação é a vida, não é os médicos, é a todos os usuários, sim. E os médicos, os peritos e mais os administrativos, que lá estarão confinados no atendimento ao público, mas principalmente ao público. Imagine a gente tirar de suas casas, no transporte coletivo, levar para uma agência da Previdência e confiná-los até o atendimento. O volume de pessoas dentro de uma agência é muito grande. O que fazer? Voltar ao diálogo. Não vai ser na espora, na ameaça de cortar ponto, que vai se chegar a lugar comum nenhum. Nós temos que ir, sentar na mesa, dialogar, discutir e chegar a uma solução republicana. Essa coisa de dizer que vai cortar o ponto, que vai abrir processo administrativo, isso eu não enxergo a época que isso acontecia. Isso foi dito. Dessa maneira, fica difícil o diálogo. Nós não nos furtamos a revistoriar as agências com base na mesma fundamentação legal que foram feitas as vistorias do dia 8 e 9, atestado a adequação da agência, nós voltamos imediatamente. Aí você pode me perguntar, para isso necessita quanto tempo? Eu digo a você, não mais do que 3 dias. Agora, precisa ter o entendimento do governo, que da maneira que eles querem, realmente fica difícil. Mas, doutor Argolo, nesse caso de problemas com o ponto, de falta no trabalho, que o governo já disse que vai implicar caso o perito não compareça sem alguma justificativa, o sindicato, enfim, a associação vai tentar de alguma forma recorrer dessa decisão? Vocês vão simplesmente ignorar essa recomendação do governo? Porque isso pode acarretar em problemas sérios para alguns médicos, não? Eu não quero fazer nada de cabo de força. Nós não estamos em movimento paredista, mas nós não podemos nos furtar a sermos responsáveis. E assim sendo, fazer qualquer tipo de comparação futura eu não gostaria. Agora, sem sombra de dúvida, com o chicote do tempo antigo no costado, no lombo do escravo, isso não é adequado para gestor público que se diga nenhum. Nós não aceitamos essa forma. E aí eu queria só lhe alertar, talvez você não relembrassem, nós já ficamos 6 meses sem receber salário em governos passados, por conta dessa falta de entendimento e de diálogo. Mas aí sim era um movimento paredista, era uma greve mesmo.
e ficamos 6 meses sem receber salário. Não porque tenhamos condições, mas nós temos convicção daquilo que estamos fazendo. Nós não estamos fazendo nada, nós não estamos pleiteando nada em troca da carreira, nada, apenas a dignidade do usuário de uma agência. Um pobre, idoso, de alto risco, doente, e por um lado ele precisa do dinheiro, ok, concordo com você, mas por outro lado ele não pode ser um polo difusor, ou seja, um vetor do Covid. Nós não podemos confinar as pessoas a um lugar onde ele sai de lá adoecido, sujeito até à morte, como já temos um número expressivo de morte pelo Covid. Agora, doutor, eu não consegui enxergar, eu queria que o senhor clareasse o meu pensamento aqui, em uma forma de tentar mitigar esse problema que o povo está enfrentando, né? Que as pessoas estão enfrentando nessas filas todas que estamos vendo, né? Quem precisa desse serviço do INSS, esse serviço importantíssimo que está represado, né? Qual a alternativa para essa questão? O senhor poderia colocar para a gente? Sim, Joel. Nesse momento, as pessoas utilizem do canal 135, requerendo os seus benefícios, os seus direitos, e eles vão fazer o requerimento através do atestado médico que está sendo aplicado, e ele terá ou não o seu benefício transformado depois do tempo e concedido. Nesse momento, o que a gente quer evitar é que as pessoas se lancem, mesmo que estejam agendados, antes desse problema ser resolvido. O governo agiu de maneira, eu diria que, pouco responsável quando anunciou, sem falar com os russos ou com os loiros, que a perícia estava sem funcionar. Então, o governo está usando de maneira, de novo, irresponsável, de botar a população em busca do atendimento da perícia sem que tenha a perícia. Então, é o que eu peço à população. Não vou pedir compreensão num momento delicado desse, mas o governo, nas pessoas do presidente do INSS, do secretário de Previdência e do secretário especial de Previdência e Trabalho, eles estão jogando a população dessa ordem. Eu não vejo outro sentido que não seja nos pressionar. Nós não estamos em briga corporativa, nós não estamos em movimento paredista. Nós queremos e buscamos o entendimento e a preservação da vida do usuário do INSS a quem nós prestamos serviço. Doutor Argolo, muito boa tarde ao senhor, obrigado por nos atender. Nós daremos continuidade a esse assunto, muito provavelmente amanhã aqui no Bora Brasil, acionando algum responsável pelo INSS para sabermos como que ficará daqui para frente essa história, até que esses problemas que o senhor bem colocou aqui sejam solucionados, porque precisamos apresentar a alternativa para essas pessoas todas que estão sofrendo com a falta desses serviços essenciais. Doutor, muito obrigado, tá? Um grande abraço ao senhor. Obrigada, doutor. Eu gostaria, se ainda tiver um segundo... Claro, com certeza. Eu esqueci de falar e alertar, nos preocupa muito, porque ao longo desses 6 meses, o INSS não se adequou às suas agências. Apenas agora, no afogadilho, ele foi atrás de comprar EPIs, e muitas vezes até sem procedência. Olha que loucura. E aí tem um dado interessante, que eu peço aos senhores que gravem isso e perguntem ao presidente do INSS, que ele for o responsável, ele fez uma contratação temporária de aposentados e agora ele está respondendo o TCU. E aí eu lhe pergunto, por que ele contratou em plena pandemia 3 mil pessoas? Essas pessoas estão fazendo o quê? Estão trabalhando aonde? Estão recebendo? Então, o que eu me questiono é o seguinte, por que as agências têm que abrir no afogadilho? Semana passada, no dia 11, quando nós avisamos que não teríamos condições de voltar e pedimos a eles, olha, não abram nem o INSS, nem para o administrativo, nos deem uma semana, e eles foram tácitos, não dá para prorrogar mais, já prorrogamos 7 vezes.
E está me causando espanto essa contratação de 3 mil servidores aposentados. Esse é um problema para eles. E aí fica nesse afogadilho de levarem às portas das agências os mais necessitados, que são os doentes e desprovidos de renda, para quererem justificar a contratação de 3 mil contratados temporários. Essa é uma denúncia que eu deixo para vocês questionarem o presidente Leonardo Rolim. Combinado, e levaremos à frente, com certeza. Doutor Argolo, um grande abraço, tá? Foi um prazer conversar com o senhor. Boa tarde aí. Boa tarde, Joel. Muito obrigado a vocês e sempre disponível para falar sempre a verdade. Obrigado, e a gente também aqui da mesma forma. Seguindo 2h46, é hora do Repórter Bandeirantes. Muita informação por aqui, Bruna Barbosa. Atenção, rede.